Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu espero que vocês também, hein? Hoje, na nossa aula de Educação Física, nós vamos aprender então a contexto histórico e contemporâneo da ginástica. E é hoje que a gente vai aprender um pouquinho então mais sobre como surgiu essa ginástica, né? De onde é que vem o nome? De onde é que vem então a origem da palavra ginástica? Vocês têm ideia de onde é que é a palavra ginástica? Não? Então, a palavra ginástica ela vem da Grécia Antiga, porque os gregos eles tinham o hábito de praticar vários exercícios e também eles praticavam como forma de cultuar o corpo e também como preparação militar, ou seja, além deles praticarem a ginástica somente para deixar para eles o corpo belo, que naquela época era aquele corpo musculoso, né? Bem, cintura bem fininha, para eles aquele era o corpo belo. Eles também faziam a ginástica na preparação então de militares que iam para a guerra, entre outros. A ginástica então, ela surgiu, tá? Do grego gymnastike. É mais ou menos assim que é a palavra que era antigamente, né, pela Grécia. E também o significado dela é a arte de fortificar o corpo e dar-lhe agilidade. Ou seja, além de deixar o corpo forte, ela também deixa mais ágil a pessoa, né? E também a ginástica ou arte que por meio de exercícios especializados ela visa fortificar ou dar maior elasticidade no corpo. Antigamente, então, a ginástica ela era um esporte olímpico na Grécia, tá? E até hoje vocês podem perceber que a ginástica olímpica sim está presente nos Jogos Olímpicos, né? Quem nunca assistiu aqueles Jogos Olímpicos lindos, né? Que tem a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, entre outras ginásticas, uma mais bela que a outra, né? A Grécia, então, na Grécia, os gregos utilizavam, né, essa ginástica como Olimpíadas, né? Lá em Atenas, eles utilizavam como Olimpíadas. Eles faziam jogos, eles faziam lançamentos, por exemplo, de pedra, eles faziam várias outras coisas como forma de ginástica. Isso no ano de 1896. Mas antigamente, lembrando, né? Antigamente eram só os homens que praticavam a ginástica, as mulheres eram banidas, né? Banidas, elas não podiam praticar nenhum tipo de ginástica. E foi no ano de 1928, então, que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. E aí então que começou, né, a praticar a ginástica. As mulheres começaram a praticar então as ginásticas, tá bom? Sobre as modalidades de ginástica, né? Podemos ter em mente, né, que temos a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva, tá? As competitivas, elas têm competições como as Olimpíadas, por exemplo, além de trabalhar com a estrutura física, através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade. Elas também exercitam mente para os praticantes, né? Além de a gente estar exercitando então o nosso corpo, ao mesmo tempo a gente está exercitando a nossa mente, tá? Pois a sua prática requer concentração e raciocínio, como eu acabei de falar. Se você está fazendo uma prática de alguma ginástica e você não tem a concentração e o raciocínio adequado, né, para aquele momento, você pode se contorcer, você pode ter algum risco, né, no seu corpo ou também na sua saúde, tá? Por exemplo, vamos imaginar que a gente é ginasta, né? E a gente tá lá nas argolas. Então, o que acontece? Se a gente perder a concentração, né? Naquele momento, a gente pode cair, a gente pode se desequilibrar. Por isso, então, que os ginastas, né? Eles são
trabalhados, né, eles desenvolvem essa concentração para ter um maior equilíbrio, para ter maior força e várias outras habilidades. As ginásticas que não são competitivas, elas têm como objetivo, então, a saúde, o bem-estar e também a beleza do corpo. Por exemplo, quem nunca, né, fez uma ginástica aeróbica? Eu tenho certeza que vocês já fizeram uma ginástica aeróbica, né? Pois é, a ginástica aeróbica, ela serve para quê? Ela serve para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, deixar o nosso corpo mais, né, mais leve, deixar o nosso corpo com movimentação, né, corporal, que a gente possa se movimentar bem. E a ginástica aeróbica, ela traz isso. E ao mesmo tempo a gente se diverte, né? Nossa autoestima, então, vai lá em cima, ao mesmo tempo que a gente está praticando a ginástica aeróbica. As ginásticas que são competitivas, olha, eu vou dar aqui o exemplo de algumas, que é a ginástica acrobática, a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Vamos lá falar um pouquinho sobre cada uma dessas ginásticas, tá? A ginástica acrobática, ela tem como objetivo fazer as acrobacias de forma que se tenha habilidade, força, equilíbrio, flexibilidade e também é realizada em equipes. Já a ginástica artística também é uma forma que se deve ter força, equilíbrio e habilidade. Um exemplo dela é o cavalo com alças, entre outros movimentos, como o solo ou também como as barras. Vamos ter também a ginástica rítmica. Esta modalidade envolve movimentos em forma de dança em variados tipos e dificuldades, e também a utilização de pequenos equipamentos, como a fita, o arco, a bola, as massas e a corda. Na ginástica de trampolim, a modalidade são usados 1 ou 2 trampolins para 1 ou 2 atletas, que devem executar uma série de 10 elementos. Já as ginásticas que não são competitivas, eu vou dar um exemplo de algumas aqui, ó. Tem o contorcionismo, a ginástica laboral e também tem a hidroginástica. Elas são no âmbito que não são competitivas. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma. O contorcionismo, ele consiste em exercitar movimentos de flexibilidade poucos comuns e geralmente é o mais usado em espetáculos de circo. Essas são algumas imagens que representam o contorcionismo, como no circo ou em outras apresentações. A ginástica laboral geralmente é praticada num ambiente de trabalho para funcionários durante o horário de trabalho, para se evitar lesões de esforços repetitivos. Podem ser feitas durante aproximadamente em média de 15 minutos, podendo também ser realizada diariamente ou 3 vezes na semana. Já a hidroginástica melhora a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória, e como o nome já diz, é uma ginástica que é praticada na água. A hidroginástica ela é uma atividade aquática de baixo impacto e proporciona exercícios leves, lúdicos e de fácil execução. Elas são principalmente praticadas por idosos ou pessoas que estão fazendo fisioterapia. E essa, então, foi a nossa aula sobre o contexto histórico e contemporâneo da ginástica. Eu espero vocês na nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau!